Estamos de volta com o programa à tarde com você. E quem vai passar a tarde comigo agora é a fisioterapeuta Cristiane Granja. Tudo bom? Olá, um prazer estar aqui, principalmente trazendo informação, novidades, fazendo com que você tenha um bem-estar. Prazer é nosso. Hoje a gente vai falar de pilates e de bandagem aqui agora, que é uma técnica nova. Mas antes da gente falar da bandagem, eu queria saber um pouquinho do pilates. Muito se fala em pilates, mas qual realmente é a função do pilates? É melhorar as dores no corpo, ter uma melhora na postura, ou ele também ajuda a gente a perder peso? A vantagem do Pilates é que é uma técnica, assim, que pode se aliar a todas essas funções. Eu posso não só perder peso, mas eu posso ter uma melhor qualidade de vida, já pensando numa prevenção, da mesma forma que eu posso tratar patologias. Então, a vantagem do Pilates é que, além de eu ter ali um profissional sempre ao meu lado, onde me orienta, onde faz com que todo esse trabalho seja feito de uma maneira, às vezes, muito mais correta do que até na academia. Porque é uma pessoa só, né? Geralmente assim, eu posso ter até grupos, mas grupos muito pequenos, onde eu tenho um trabalho muito focado para cada um, né? Então, por mais que eu tenha 4 pessoas ali numa sala, o trabalho ele é muito mais focado e direcionado. E a gente sabe que muitas vezes na musculação você não tem isso, a não ser que você tenha um trabalho específico de personal. Então, por esse motivo, eu consigo também perder peso e eu consigo também manter a saúde. Em casos patológicos, que são aquelas pessoas que têm alterações posturais, desalinhamentos de coluna ou muitas vezes dores articulares, são pessoas que conseguem trabalhar especificamente aquele seu problema. Então essa é a vantagem do Pilates. Qual que é a diferença do Pilates e da musculação? O que acontece? No Pilates eu tenho basicamente 4 técnicas. Quais são elas? O Pilates de aparelhos, que eu acho que a maioria já viu aquele tipo de aparelho, que são aparelhos muitos com molas, dos quais eu consigo ter resistência muscular e, inclusive, crescer a minha musculatura. Isso é um trabalho muito parecido com o que eu tenho na musculação. Óbvio que, se eu quiser hipertrofiar, então, principalmente homens, né, que querem ficar grandes, que nem eles brincam, eu quero ficar grandão, quero ficar forte. Quero crescer. Exatamente. Aí eu acabo muito mais direcionando para a musculação do que só para o Pilates. Quando eu falo, principalmente de mulheres que só querem tonificar ou às vezes ganhar aquela leve definição, principalmente no Pilates resistido, que é esse com aparelhos, eu consigo ganhar esse tipo de trofismo muscular. Que é essa definição tão sonhada e desejada da barriga tanquinho, do braço perfeito. Exatamente, principalmente nesse nosso verão, para quem quer aí tá mostrando um pouquinho do tanquinho, um braço muito mais torneado. É possível sim através do Pilates. Lembrando que as outras 3 técnicas que nós temos são o Pilates de bola, que também é bem conhecido, o Pilates de solo, que geralmente só utiliza colchonetes, e o Pilates na água, que é o Water Pilates, que é aquele que tem um menor impacto para a articulação e muito indicado até para quem tem um pouco mais de idade e menos resistência no começo da atividade. Mas lembrando que todos os tipos de Pilates, a técnica por si só, ela consegue sim fortalecer e tonificar a musculatura. Então, para quem não gosta de musculação, de repente é uma alternativa bem interessante. É o Pilates. Exatamente. Todas as idades, desde crianças, as pessoas mais idosas, não tem restrição de idade? Não tem restrição de idade. Na verdade, óbvio que em relação às crianças, existe aí uma dosagem que o profissional vai determinar do que é mais indicado e qual o tipo mais indicado. Porque criança tem esse negócio de sentar largada, andar com as costas tortas. Então, para isso, ajudaria muito elas. Exatamente, principalmente em fase escolar aí, né? Onde muitas vezes as crianças carregam mochila de uma maneira inadequada. Hoje a gente tem uma criançada aí com uma carga horária muito preenchida com atividades. Então, muitas vezes, uma escoliose inicial. Então, você já pode trabalhar um pouquinho da técnica de Pilates. Óbvio que muitas vezes na própria fisioterapia a gente acaba utilizando um pouquinho destas técnicas, muito voltadas aí para aquele problema específico. Mas assim, contraindicação são raríssimas. O que vai é o profissional adaptar e adequar aquela técnica para aquele paciente, para aquele atleta, né? A gente até fala que é indicado aí
tá realizando esse tipo de atividade. Não precisa ter nenhum condicionamento físico, ela vai adquirir com o tempo. Exatamente, eu não tenho um pré-requisito para poder realizar a atividade. Muito pelo contrário, o interessante do Pilates é que ele trabalha muito a resistência, a força, e isso também ajuda a trabalhar a respiração. É uma técnica muito mais lenta, onde eu utilizando e fortalecendo também a musculatura respiratória, faz com que eu ganhe aí muito mais esse condicionamento muito buscado, né? Não adianta a gente ter só um corpo bonito e não ter um condicionamento para muitas vezes brincar com o filho, brincar com o neto, fazer umas compras no supermercado. Então, por isso que a gente fala que é pensando na qualidade de vida. E agora essa técnica nova, que é a bandagem, ela veio para auxiliar no Pilates ou ela também pode ser usada para tratar outras coisas? Quem jogou muita bola, ficou com dor no corpo, ou quem foi dançar e de repente deu um mau jeito. A gente tem umas fotos, eu queria mostrar pro pessoal aí de casa como é. A bandagem, ela na realidade, ela já existe aí há muito tempo, né? Tem alguns estudos que mostram até na Grécia Antiga a utilização com algumas faixas, já numa população atleta, aqueles que lutavam. Mas o que a gente sabe é, a bandagem especificamente com esse tipo de faixa elástica existente aí no mercado, a gente tem muito mais intensa desde a década de 70. Hoje, ela é muito mais difundida, principalmente por conta dos atletas. Vamos ver as fotos, Vamos então? dar uma olhadinha? Pra gente conseguir ver um pouquinho. É interessante a gente verificar que a bandagem ela pode servir por um leque imenso de coisas, de opções, inclusive prevenção. Essa foto especificamente, a gente está aí numa região que é a região lombar das costas, e aí a gente está abrindo espaço articular. Então, para que isso é indicado? Para aquelas pessoas que têm, de repente, uma hérnia de disco, uma compressão naquele lugar, dores musculares, ou praticaram alguma atividade física, ou praticam e já para prevenir, você realiza aquele tipo de bandagem. Esta segunda foto é falando ali mais da região de ombro e pescoço. Então eu posso promover o relaxamento muscular na região de trapézio, que é aquele músculo bem chato, que quando a gente está com muita tensão, a gente já sente aquela região bem dolorida. Então ali ele vai aliviar e promover o relaxamento. Essa terceira foto já é mostrando um pouquinho algumas técnicas, né, algumas formas que ela pode estar sendo utilizada. Eu posso utilizar essa mesma bandagem para esporão de calcâneo, que é aquela dor no calcanhar terrível. Posso usar para fascite plantar, que é quando eu tenho uma inflamação na parte de baixo do pé. E através dessa técnica eu tenho o relaxamento, principalmente na região de panturrilha. Então muitas vezes aquela pessoa que joga, que vai fazer um jump e aí tem aquela dor na panturrilha, é indicado sim a bandagem. E a gente pode pôr também antes da pessoa ir pra aula. Exatamente. A gente pode pôr em casa? Não é indicado. Por quê? Porque eu tenho ponto específico para eu colocar essa bandagem. Eu tenho que ter conhecimento fisiológico e anatômico, porque existe um ponto específico do músculo. Senão eu não consigo promover esse tipo de relaxamento ou ativamento. Então eu consigo, como eu citei, para algumas patologias, utilizar a bandagem, seja ela uma hérnia de disco, seja ela um torcicolo, muitas vezes uma tendinite, eu posso estar utilizando para a patologia. Da mesma forma aqui, é o que a gente até mais vê nos atletas, é a utilização da bandagem como até uma prevenção. Se eu pratico alguma atividade que eu tensiono muito mais o músculo e que me gera dor muscular pós o treino ou pós a atividade, eu posso utilizar a bandagem para evitar esse tipo de contração excessiva e esse tipo de dor muscular. Quanto tempo ela fica no nosso corpo depois que a gente coloca? A bandagem, ela dura no mínimo 2 dias e no máximo de 5 a 7 dias. Depende do caso, isso vai ser avaliado pelo profissional. Mas essa bandagem, ela é hipoalergênica, ela pode molhar, então você pode ficar tranquilamente com ela. Não vai coçar, não vai dar nada. Raramente, né? Muitas vezes a gente até faz um teste específico para ver se a pessoa tem algum tipo de alergia ou não. Porque há casos de pessoas extremamente sensíveis a qualquer tipo de coisa que colhe no corpo, uma alergia muito intensa. Mas tirando isso, as contraindicações delas são pouquíssimas. A gente viu a última foto com criança, então é indicado também para todas as idades, né? Todas
as idades, e aquela foto ela até mostra um pouquinho mais especificamente as escolioses, né? Como a gente está vendo ali, na foto é até uma bandagem que já está há uma semana, é uma criança com uma escoliose, que por sinal o tratamento é muito mais indicado quando a pessoa ainda é uma criança, porque depois quando você chega à fase adulta você já tem estabelecidos encurtamentos. Então a bandagem ela auxilia muito, inclusive no tratamento da fisioterapia convencional. Ela consegue promover um relaxamento daquele músculo, evitando aí que eu tenha uma contração maior e dores nessa criança. Nos velhinhos também é uma ótima, né? Também é uma ótima. Aí a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado específico quando a gente fala da população idosa, principalmente porque a pele é muito frágil e sensível, né? Então vale a pena o profissional estar avaliando esse tipo de pele, se não é aquela pele que fica aquelas feridinhas muito fáceis ou não. Mas tirando isso, dependendo do aspecto da pele, é possível sim fazer nos idosos. Olha que legal, e são legais essas técnicas que se ajudam, né? Que nem o pilates com a bandagem, quem mesmo pratica esses exercícios físicos. Já fala, quando você começa academia ou alguma atividade física, é no começo que a gente sente muita dor, né? Então é indicado a gente já procurar um profissional para de repente colocar a bandagem. É indicado sim, principalmente se eu faço algum tipo de atividade física que a gente sabe que é muito mais propenso a alguns tipos de lesões. Então, por exemplo, eu tenho um tenista que só utiliza o mesmo movimento de braço, que tem uma lesão muito mais comum ali, então eu já vou usar a bandagem para evitar esse tipo de lesão. Então, assim, o mais interessante quando a gente fala aí tanto de bandagem quanto pilates é que a gente está falando de possibilidades de técnicas preventivas, né? A gente não está falando aí só de doença. Então a gente está falando do indivíduo que quer se cuidar, que quer prevenir e que quer manter uma qualidade de vida. Então é indicado sim. Até porque é mais fácil a gente se cuidar antes do que tratar depois, né? Engraçado, Laís, não é só mais fácil não, mas é mais barato também. A gente sabe que sai muito mais barato eu prevenir com algumas técnicas que muitas vezes são só pagas, do que eu pagar com medicação, muitas vezes ir para uma cirurgia, para um pós-operatório extremamente complicado. Então acho que prevenir, o velho ditado que é o melhor remédio, com certeza é. Mas a maioria das pessoas ainda procuram depois que aconteceu, né? Depois que aconteceu, exatamente. Mas é bom a gente saber que essa mentalidade aí no nosso país está mudando um pouquinho. A gente está conseguindo, acho que até através da própria mídia, mostrar para as pessoas, sim, o quanto é mais barato, o quanto é mais fácil. Enfim, né? Acho que todo mundo quer ter saúde. Estar vivo é aproveitar a vida. Então, acho que vale a pena a gente pensar em cuidar um pouquinho da gente. Cris, você que é fisioterapeuta, dá umas dicas pra gente de fisioterapia. Como que a gente pode melhorar em casa a postura, ou melhorar fazendo um alongamento, ou mesmo correndo de forma correta, né? Tem muita gente que corre, que começa a correr agora, não é muito indicado, né? Exato. Quando a gente fala de atividade física, né? Primeiro a gente fala, procure um médico para você ver se está tudo em ordem. Acho que é a primeira grande dica. Às vezes você pode ter uma doença aí que está um pouquinho escondida, que você ainda não descobriu que tem. Então sempre uma avaliação médica é o mais indicado. Caso tudo estando corretamente, não tendo nenhum problema de saúde, dependendo da atividade, se você quiser procurar um profissional que seja um educador físico ou muitas vezes até um próprio fisioterapeuta para auxiliar, eu piso um pouco torto e eu queria ter uma orientação da biomecânica certa, a maneira certa de correr, isso daí sempre é indicado. A gente tem que tomar cuidado porque para que a gente se autocorrija, é importante ter uma consciência corporal muito certinha e isso a gente sabe que é difícil. Então é importante que as pessoas passem mesmo primeiro com algum profissional. Exatamente, é sempre importante justamente para que eu realize aquela atividade da maneira correta. Tirando isso, alguns cuidados a gente tem que ter aí no nosso dia a dia, né? Então cuidado a hora de você sentar no sofá. Eu brinco que os sofás hoje em dia eles parecem muito mais cama do que sofá. Mas esse meio termo é péssimo. Ou é melhor você estar geralmente na cama ou você está realmente no sofá. E sentada. Exatamente. Lembrando que, já aproveitando a dica, a gente senta o que a gente chama de isquios, né? Então, na verdade, o bumbum não pode estar caído lá para trás. A gente tem que sentar com o finalzinho da coxa. Essa é a maneira mais correta de eu estar sentando. E assim eu evito grandes problemas na coluna. Outra dica é:
Cuidado se você deita para assistir televisão, para não ficar com aquele pescoço virado de lado. É interessante que eu já vi várias pessoas aí reclamarem de torcicolo, porque só assiste televisão com a cabeça virada, o pescoço virado. Então sempre procurar corrigindo essas pequenas coisas, né? A gente sabe que essas pequenas coisas mal feitas ao longo de 10, 15, 20 anos, eu posso ter retrações musculares extremamente graves e aí gerar problemas de saúde que seriam possíveis aí da gente estar evitando. Então, muito cuidado com a sua postura. Cris, muito obrigada por todas as dicas, por tirar nossas dúvidas. Queria agradecer a sua presença aqui no programa à tarde com você e tá convidada sempre. Eu que agradeço o convite, quero mandar um beijo enorme para a turma da Fisiocare, principalmente para a doutora Flávia Sintra e para a doutora Fran Teodoro, que são as nossas responsáveis pelas bandagens lá da clínica. Qualquer dúvida, vocês também podem estar entrando em contato com elas no 4034-5308. E eu espero que vocês tenham absorvido um pouquinho das nossas dicas. E lembrando, né, prevenir e cuidar da nossa saúde é sempre o melhor remédio para que a gente possa aproveitar a vida como um todo. Com certeza, obrigada, Cris. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta. Fica com a gente.